Muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso culto especial de aniversário de 32 anos da Igreja Batista Esperança. Eu quero dizer que estou muito feliz em você me permitir entrar na sua casa. Esse culto é um pouco diferente, a parte da manhã nós trabalhamos no sentido de estar no meio da história e eu quis levar vocês a olhar para o passado, né? Olhar para aquelas pessoas que trabalharam antes de nós, para que a gente chegasse nesse ponto. E também olhamos para a herança que eles nos deixaram. É um culto diferente porque de manhã mostramos alguns vídeos, alguns testemunhos, e agora, nesse culto da noite, nós vamos também ter algumas imagens, algumas fotos, e como eu falei, uma breve palavra de incentivo do pastor que pregou no primeiro aniversário dessa igreja, no ano de 90, e esse pastor está dando uma palavrinha para a gente, e nós vamos ver algumas imagens, algumas fotos, vamos relembrar de algumas situações, vamos cantar e depois nós vamos concluir a mensagem. Então, eu falei que nós deveríamos apreciar aqueles que trabalharam antes de nós, eu falei que nós deveríamos apreciar a herança que eles nos deixaram, e agora, neste ponto, nós devemos olhar para o futuro. O que é que nós vamos deixar quando as pessoas lá na frente olharem para trás? O que elas vão olhar de nós? O que elas vão aprender de nós? E eu quero encerrar com esta meditação, mas depois das imagens que nós vamos ver, depois das músicas que nós vamos cantar, aí eu volto para que a gente conclua a mensagem da palavra de Deus. Então, vamos nos divertir um pouco, vamos matar saudades, vamos relembrar situações bem interessantes, vamos cantar e logo em seguida eu volto com a palavra. Olá, pastor Sérgio, dona Célia e todos os familiares, e cumprimento neste momento os amados irmãos da membresia da Igreja Batista Esperança. Como eu costumo dizer, aqui em nossa igreja e em todos os lugares, a Igreja Batista Esperança é a minha igreja local, fora da cidade de Ribeirão Preto. Desde quando preguei a primeira conferência, ainda na casa, e no primeiro aniversário da Igreja Batista Esperança, eu costumava saudar os irmãos usando as palavras do salmista: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Que alegria nos traz a compreensão de que a Igreja Batista Esperança nunca perdeu o seu direcionamento, nunca menosprezou o seu compromisso com a palavra de Deus e sempre tem colocado em ação o compromisso de edificar os salvos e dar a palavra da salvação para os que ainda estão perdidos. Que ministério vibrante! Também
Muito bem, então vamos retomar aqui a nossa meditação para encerrarmos nossas comemorações do 32º aniversário da Igreja Batista Esperança. Nós nos reunimos aqui para comemorar. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o futuro, né? O que nós vamos deixar para as gerações futuras. Nós vimos o que nós recebemos da antiguidade, o que nós recebemos daqueles que iniciaram a Igreja Batista Esperança. E nós temos que pensar e refletir o que é que nós vamos deixar para as gerações futuras. E eu quero meditar com vocês e deixar para vocês aqui 3 atitudes específicas que nós precisamos deixar para podermos marcar, para podermos imprimir o legado que nós recebemos nas gerações que vêm depois de nós. E a primeira atitude, nós sempre precisamos relembrar os grandes feitos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, se nós queremos impactar as gerações futuras, nós jamais poderemos deixar, né, de relembrar, de lembrar os grandes feitos do Senhor. Essa é a primeira atitude que nós precisamos ter. Vamos orar e vamos meditar na palavra. Pai amado, nós queremos mais uma vez colocar esse momento de meditação nas Tuas mãos e pedir a Deus que, neste momento, o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós queremos rogar a Deus que a palavra do Senhor cause um impacto nas nossas vidas e nos mostre, Deus, a grande responsabilidade que nós temos com relação às nossas crianças, com relação aos nossos juniores, com relação aos nossos adolescentes e com relação aos novos convertidos, aos novos membros da Igreja Batista Esperança, para que eles tenham um futuro abençoado pelo Senhor. Então, nos ajuda nesta meditação, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Então, como eu disse, a primeira atitude que nós devemos ter é relembrar os grandes feitos do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 44. Salmo 44, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, preste atenção comigo. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Os nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desaposaste as nações e os estabelecestes. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. A primeira atitude é jamais esquecer dos grandes feitos, das grandes obras do Senhor. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. O salmista está dizendo, eu ouvi, os meus pais me contaram a maneira como o Senhor tratou o seu povo, a maneira, não foi na força deles, não foi na sabedoria deles que eles tiveram grandes conquistas, que eles chegaram à terra prometida, mas foi com a sua força, com o seu poder, com a tua sabedoria. Então, o salmista está dizendo, eu ouvi isso dos meus pais. Coisa bíblica a fazer é repetir,
é contar, é recontar as obras poderosas de Deus para as gerações futuras. A nossa igreja jamais pode perder de vista o que Deus fez por nós. Quando a gente olha para tudo isso, quando nós olhamos para todas as almas que foram salvas aqui nesse local, pelo poder de Deus, quando nós olhamos para todos os benefícios que o Senhor tem dado, nós jamais podemos deixar de contar isto. Às vezes as pessoas passam por aqui e falam: esta igreja é uma igreja rica, olha a propriedade que vocês têm. Nós temos uma propriedade fantástica, o valor deste prédio é inestimável, mas não foi usado um só centavo do nosso bolso. Tudo isso foi pelo poder de Deus. Deus capacitou um homem, Deus deu sabedoria para um homem, Deus deu riqueza para um homem, que ele havia dado o dom da contribuição. E esse homem nos doou tudo. Se nós separamos hoje 20% dos nossos dízimos para dar prédios de igrejas, para iniciar novas igrejas, foi porque nós recebemos, e a Bíblia fala: você recebe de graça, você dá de graça. Jamais essa igreja pode perder de vista a grande bênção que nós tivemos do Senhor, que as nossas gerações futuras jamais percam, que os novos líderes que surgirem aqui, os novos pastores que vão surgir aqui na linha da existência dessa igreja, que jamais eles percam de vista que de graça recebemos e de graça vamos dar. Quando nós deixamos de contar os benefícios de Deus para as gerações futuras, nós estamos matando a nossa história, nós estamos acabando com a nossa história, nós vamos perder a nossa história, e nós corremos um risco de naufragar, de perder a visão. Eu não sei se você se lembra da história do povo de Israel. Josué, líder que assumiu, o lugar de Moisés e que conduziu o povo, durante a sua jornada até chegar, à entrada na terra prometida. Josué teve grandes vitórias, grandes feitos. Josué foi um grande líder. O povo teve grandes conquistas, mas chegou um momento em que Josué faleceu. Abra a sua Bíblia comigo, no livro dos Juízes. Um pouquinho antes do livro de Ruth, que nós estudamos no domingo passado, Juízes capítulo 2. E vamos ver o que está relatado aqui no livro dos Juízes. Capítulo 2, os versículos 8 a 11, Juízes 2, 8 a 11, diz assim a palavra de Deus: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, toda a geração de Josué, todos aqueles que tiveram as grandes vitórias, as grandes conquistas, que herdaram a terra prometida, toda aquela geração morreu. E diz aqui: e outra geração após eles se levantou. Deixa eu dizer, aqui para frente vai se levantar uma nova geração. Os nossos filhos, os nossos netos,
novos convertidos. E aqui diz: uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera. E sabe o que aconteceu? Por não conhecerem o Senhor, por não conhecerem as obras do Senhor, as bênçãos do Senhor, diz o seguinte: então fizeram os filhos de Israel, aquela nova geração que veio após uma geração tão abençoada, a geração de Josué, uma geração de tantas conquistas, mas a geração seguinte não conheceu o Senhor. E o que eles fizeram? Fizeram o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, os ídolos. Veja só, a geração após uma geração tão abençoada, tão próspera, tão vitoriosa, foi uma geração que não conheceu o Senhor. E foi uma geração que se tornou idólatra. Estamos vivendo em dias em que as gerações mais novas, elas perderam o senso da história. Que não conhecem aquilo que foi transmitido a eles. E o que a gente vê é que quando a geração futura, ela se esquece da sua herança, eles voltam para a escravidão. Saíram da escravidão do Egito, atravessaram todo o deserto, entraram na terra prometida e voltaram para a escravidão. E isso pode acontecer com a Igreja Batista Esperança. Se a nossa geração, a geração atual, o hoje, deixar de contar e de recontar os grandes feitos do Senhor. Se nós pararmos de ensinar os nossos filhos de que o Senhor é, o que o Senhor fez, o seu poder, esses filhos, essa geração vai perder a visão de Deus, vai se afastar de Deus. Agora, se nós queremos que a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, a quinta geração, até que Cristo volte para arrebatar a igreja. Se nós queremos que eles continuem fiéis ao Senhor, nós devemos continuar contando para eles os grandes feitos do Senhor. Nós temos que relembrar a nossa história. Nós precisamos lembrar, né, daqueles que vieram antes de nós, da herança que eles deixaram. Nós precisamos continuar relembrando tudo que o Senhor fez através deles para que nós chegássemos aqui hoje, para que no futuro eles se mantenham firmes, fiéis. E esta foi a razão para que nesse aniversário de 32 anos eu fizesse esse culto diferenciado, né? Começando pelo domingo de manhã, terminando agora no culto da noite, relembrando tudo que o Senhor fez por nós, de como o Senhor tem nos abençoado até aqui. Porque a minha preocupação é com a nova geração da Igreja Batista Esperança. Com essa geração que está se levantando agora. Se eles não tiverem a menor ideia do
que o Senhor é. Se nós não contarmos para Ele, se nós fizermos igual a geração de Josué, que foi uma geração tão abençoada, mas esqueceu de transmitir isso para os filhos, se nós perdermos esta visão de comunicar para os nossos filhos, para as novas gerações que estão vindo aqui, aquilo que aconteceu com o povo de Israel pode acontecer conosco. E toda essa comemoração tem a ver com o nosso futuro, o futuro desta igreja. Nós precisamos parar e refletir. As gerações futuras desta igreja terão a mesma fé que a geração passada? A geração futura terá a mesma visão que teve a geração passada? A geração futura vai estar disposta a se sacrificar como a geração passada, para que nós tivéssemos o que nós temos hoje. Essa geração futura também vai estar disposta a se sacrificar, a dar a sua vida, para que no futuro as gerações futuras continuem e permaneçam firmes ao Senhor. Se a resposta for sim, se nós estivermos dispostos, então o futuro desta igreja até a vinda de Cristo será glorioso, maravilhoso. Eles vão experimentar as mesmas bênçãos que nós temos experimentado por causa da geração passada. Eles vão experimentar um futuro glorioso, majestoso, por causa da nossa geração. Agora, se nós não estivermos dispostos a ensinar, a manter a mesma fé, a ter a mesma visão, a ter a mesma determinação, que igreja nós seremos daqui 30 anos? Que tipo de crentes nós teremos daqui 30 anos? Essa é a primeira dica que eu queria deixar para vocês. A primeira instrução: devemos lembrar e ensinar os grandes feitos do Senhor. Em segundo lugar, nós devemos ser melhor do que eles foram no passado. Nós temos que aprender com eles, nós temos que nos identificar com eles, nós devemos guardar a herança, mas nós devemos melhorar, ou seja, fazer ainda mais para poder atender às necessidades do futuro. Veja, tudo que eles fizeram foi para atender às necessidades nossas neste presente. E tudo que nós fizemos tem que ser melhor para poder atender a necessidade dessa nova geração que está surgindo por aí. Nós não devemos usar o passado como uma camisa de força. Eles fizeram assim e nós temos que fazer assim. Eles fizeram assim por causa do momento, por causa da época que eles viviam, para nos deixar um legado. Mas nem tudo que eles fizeram nós vamos manter hoje. Nós precisamos pensar em atingir a geração que vem lá na frente. O passado deve seguir como um guia para a nossa vida, mas não nos deve amarrar. A nossa história diz quem nós somos e de onde nós viemos. Mas a igreja aqui do presente precisa melhorar para as gerações futuras. E eu tenho certeza, a nossa igreja melhorou e muito nesses 32 anos. E muito. Sabe, as estratégias
de 30 anos atrás eram diferentes. A metodologia era diferente. E hoje eu vejo uma melhora, e eu ouço isso do pastor Marvin, eu ouvi isso do senhor Wilber Peters, nós ouvimos isso pela manhã do pastor Davi. Eles olham para a nossa igreja e eles dizem como essa igreja mudou, como essa igreja avançou, como essa igreja progrediu, como essa igreja melhorou nesses 32 anos. E nós temos que promover mudanças para melhor. Nem tudo que se fazia no passado e o que se fez no passado fez desta igreja hoje. Mas a metodologia e as expectativas e as estratégias que eles usaram para que a gente chegasse aqui não podem ser a mesma para atingir a geração futura. Haja visto o momento que nós estamos vivendo. No passado, jamais se pensaria numa transmissão de um culto online. Isso era incabível para aquela geração. Pensar em você transmitir o culto por uma televisão, por um aparelho celular, isso nunca passou pela cabeça deles, mas nós estamos vivendo isso e nós temos que nos adaptar e nós temos que melhorar, porque depois dessa pandemia a situação é totalmente diferente, as estratégias são diferentes, a metodologia vai ser diferente. E porque eles não usavam meios de comunicação como internet, não significa que nós não devemos usar, nós temos que usar, nós temos que pegar todo o exemplo, toda a dedicação, todo o esforço, todo o empenho, e nós temos que melhorar isso para alcançar as gerações futuras. A igreja do presente, ela precisa ser uma igreja que cause impacto na sociedade atual em que ela vive. Evangelismo no passado era feito de uma outra forma. As campanhas evangelísticas, lembra, nós tínhamos culto ao ar livre. Eu lembro na minha primeira igreja, nós reuníamos na praça pública para passar filme. O Inferno em Chamas, era um filme que dava medo na gente. A gente passava aquilo à noite e até a gente ficava assustado. Essa estratégia não dá para usar mais, não se faz mais culto em praça pública, a estratégia mudou. Era a estratégia excelente naquela época, mas não é mais para essa. Nós temos que pensar em coisas novas. A nossa igreja tem uma história maravilhosa de ousadia. Imagina um homem que decide dar 90% de dízimo. Imagina um homem que vende todas as 104 lojas que ele tinha e doa o dinheiro para o Senhor. Isso é ousado. E nós temos uma história de ousadia, homens deixando seu país e deixando seus familiares para poder vir aqui e constituir novas igrejas e pregar o evangelho. Por causa dessa ousadia, nós temos essa propriedade que tem um valor inestimável hoje. E nós temos que seguir a ousadia, nós precisamos ousar, inovar. E foi por causa disso que, pela fé, nós compramos uma propriedade no Tatuapé e fundamos uma igreja no ano de 2000. E foi com essa ousadia que nós compramos 4 terrenos na cidade de Jaboticabal, para fundação de uma nova igreja. E nessa ousadia que eu peguei uma igreja que estava destruída, um prédio acabado, caído,
e peguei para que nós iniciássemos a igreja em Jardim São Luís. Foi com essa ousadia que nós fizemos um projeto lindo, arquitetônico lindo, para a igreja do Jardim São Luís. Nós precisamos ousar, mas a nossa ousadia é diferente da ousadia deles. Mas nós precisamos ousar. E a conclusão que eu quero chegar, é que a Igreja Batista Esperança tem tradição de evangelismo ousado. Desde 30 anos atrás. E nós precisamos manter a tradição de um evangelismo ousado. Mas precisamos ver as realidades da época em que nós estamos vivendo. Nós não podemos encarar o futuro com medo. Nós não precisamos ficar presos no passado. Eles nos mostraram o caminho e nós precisamos seguir nesse caminho e mostrar esse caminho para a nossa geração futura. Nós olhamos para a geração de 90, a geração de 2000, a geração de 2010, e agora nós estamos na geração de 2020. Nós vimos toda uma trajetória, e nós temos toda uma trajetória pela frente. Enquanto o Senhor nos permitir estar aqui, nós, membros da Igreja Batista da atualidade, nós precisamos ensinar os grandes feitos do Senhor, como o Senhor é poderoso e como o Senhor faz grandes coisas. Nós precisamos ensinar isso para as gerações futuras, para que eles não percam a visão de Deus, como infelizmente o povo de Israel perdeu. A segunda dica é: nós precisamos ser melhores. Nós precisamos pegar todo o exemplo e melhorar e adaptar para uma geração que está vivendo no século 21. Nós não podemos ficar parados. A igreja tem que progredir. E em terceiro, nós temos que ser tão ousados como eles foram. Tão ousados como eles foram. A nossa igreja começou com um investimento milionário de um homem, $4 milhões. E por causa disso, nós temos que continuar ousando. E é por isso que essa igreja guarda 20% das suas entradas, para que, num futuro próximo, espero eu, a gente consiga ter um templo bem adequado em Jaboticabal, um templo bem adequado no Tatuapé, um templo bem adequado no São Luís. Nós precisamos continuar ousando, guardando, jamais podemos perder essa visão. Então, vamos manter, e aquela questão, a fé que nós recebemos, eu falei hoje pela manhã, que é os ensinamentos desse livro. Esta fé, nós temos que manter, nós vamos manter. Nós temos uma declaração de fé, uma declaração doutrinária, ela é imutável. Nós cremos num único Deus, Criador.
Nós cremos no Espírito Santo que transforma a vida de pessoas. Nós cremos na morte vicária do Senhor Jesus, que salva única e exclusivamente pela graça, pela fé. Nós temos crenças que são imutáveis. E as gerações podem passar de 30 anos atrás, de 30 anos para frente, mas a fé que nós somos alicerçados, esta não muda, jamais deixará de ser a nossa fé, a fé da Igreja Batista Esperança, se nós ensinarmos isso para as gerações futuras. O salmista lá no Salmo 145, versículo 4 diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. A nossa geração louva a Deus pela geração passada. E que nós possamos trabalhar para que no futuro, a geração daqui 30 anos, possa olhar para trás e louvar a Deus por causa desta geração. E o que essa igreja vai ser daqui a 30 anos, depende daquilo que nós formos hoje. Nós estamos escrevendo um capítulo do livro de louvor a Deus, igual eles escreveram. Por que nós estamos louvando a Deus pela vida deles? Porque eles escreveram um livro de louvor a Deus com as suas vidas. E que a nossa geração possa escrever mais um capítulo do livro de louvor a Deus, que lá na frente eles possam olhar para trás e louvar a Deus pela vida desta geração. A vida cristã, ela não é uma maratona. A vida cristã é uma corrida de revezamento. Os antigos correram e passaram bastão para nós. E nós precisamos correr e passar o bastão para a próxima geração que vem após a nossa. Nós recebemos um bastão poderoso, uma herança da fidelidade de Deus. E agora nós precisamos correr o mais rápido que nós pudermos para passar o bastão para as próximas gerações. Se fizermos isso, um dia, quando nós chegarmos lá no céu, as pessoas vão dizer: vocês mantiveram a fé. Como Paulo disse: combati o bom combate, acabei a minha carreira e mantive a fé. Que nós possamos passar esta fé para as gerações futuras. E que lá na frente, quando eles comemorarem 60 anos da vida dessa igreja, quando eles comemorarem 90 anos da vida dessa igreja, quando eles comemorarem 100 anos da vida dessa igreja, seja lá quanto tempo for, que eles possam olhar para trás e dizer: se nós somos o que somos, foi porque a geração de 2020 foi fiel ao Senhor. Que Deus seja glorificado, que a gente possa manter firmes, unidos. A Bíblia diz que quando nós somos unidos num propósito, Deus vai ser glorificado. As pessoas vão conhecer sobre Cristo. Então, que a nossa geração possa se manter firme na fé e usar todos os recursos, todas as estratégias. A nossa fé não muda, mas as estratégias podem mudar para alcançar as gerações futuras, e que assim o Senhor seja glorificado. Igreja Batista Esperança, parabéns pelos 32 anos de vida.
E especialmente eu quero agradecer à Igreja Batista Esperança, porque desses 32 anos, há quase 31 eu acompanho isso. E eu quero deixar um legado para os próximos pastores, para os pastores que vierem. Um legado de fidelidade a Deus, um legado de compromisso a Deus, um legado de manter aquilo que nós recebemos, dando de graça aquilo que nós recebemos de graça, compartilhando a fé, ensinando os pequeninos, para que a igreja sempre, não importa qual seja a geração, que a igreja sempre se mantenha firme à palavra de Deus. Não as tradições. Recebemos tradições. Não devemos nos manter fiéis à tradição, mas fiéis à palavra de Deus. Que o Senhor seja glorificado, que esta igreja tenha longos e longos anos de comemoração e de glória a Deus, até que Ele volte para nos buscar. Muito obrigado por estar conosco durante este domingo, obrigado por comemorar conosco e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Que Deus abençoe e mais uma vez, parabéns, igreja.